E a semana começa com todos os ônibus do transporte público aqui em Cascavel rodando para a alegria, dos mais de 60 mil passageiros. Mas sem licitação referente também ao novo contrato. Eita, cadê que esse contrato não sai nunca, Daiane? Não se define nunca. O contrato milionário do transporte público aqui em Cascavel. Vamos lá, bater um papo com a Daiane, está ao vivo num terminal aqui da nossa Cascavel para falar sobre isso. Movimento tranquilo agora, né, Dai? 12:09. Boa tarde. Oi, Valdinei, boa tarde para você, para todos que estão ligados aí no nosso Balanço Geral. Sim, agora horário de almoço, movimento bem tranquilo por aqui. A gente vê alguns estudantes, por exemplo, saindo aí da aula, outros indo também para a aula. Alguma movimentação também mínima, de trabalhadores também aí no Terminal Leste, que é onde nós estamos. E estamos aqui, claro, para falar de um lado positivo, não teve greve, então todos os ônibus funcionando normalmente, o trabalhador, o estudante, aquele que depende do transporte, claro que começou a segunda-feira muito bem e agradecendo, por não ter greve, a greve que estava prevista para acontecer a partir de hoje, mas que ainda na sexta-feira o sindicato recuou, mas recuou por quê? Porque ele entrou com um pedido de liminar e que foi aceito tanto pela Justiça referente ao Tribunal aí do Trabalho, como também a Vara da Fazenda Pública aqui de Cascavel, que determinou que sim, o sindicato estava correto em suas cláusulas, em seus pedidos, para que o município volte atrás e reveja alguns pontos aí dessa cláusula, principalmente que impactaria, a todos os servidores que trabalham hoje, que são funcionários, melhor dizendo, das duas empresas que operam o sistema do transporte público aqui de Cascavel. Então, tanto o Tribunal Regional do Trabalho como também a Vara da Fazenda Pública pediu para que essa licitação fosse suspensa devido a esses informativos dados aí pelo sindicato de que eles estariam basicamente sem garantias de direitos, por exemplo, garantias de direitos relacionados aos seus salários, aos seus pagamentos ali, por exemplo, de horas extras, pagamento ali de vale alimentação, dentre outros, que são as garantias referentes aos salários, mas principalmente a cláusula mais polêmica desse contrato, que autoriza, por exemplo, o município a qualquer momento pedir para que a empresa faça ali a demissão do funcionário que não obedecer, que não seguir as regras da empresa. O município, por outro lado, entendeu que precisa sim rever alguns pontos dessa cláusula e que vai fazer isso com sua equipe técnica. A redação dessas cláusulas, segundo o município, não teria ficado ali bem compreendida e entendida pelo sindicato. E além dessa decisão que vem aí ao encontro dos desejos do sindicato, Valdinei, nós temos uma outra decisão também na sexta-feira. Essa referente ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que pediu para que o município reveja diversos pontos técnicos que vêm atender a um pedido de uma das empresas que opera hoje o sistema, que é a empresa Capital do Oeste, que pediu essa liminar para que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná cancelasse essa licitação, suspendesse, melhor dizendo, essa licitação, para rever diversos pontos. Pontos relacionados ao quesito pagamento, que, segundo o município, nesse contrato milionário, seria o pagamento efetuado por quilômetro rodado. Algumas especificações de como vai ser esse pagamento ao longo do tempo. Por exemplo, um tempo também ali que foi determinado para a mobilização de todo o serviço. Segundo a empresa, não é um tempo hábil para, a partir do momento, ter toda essa mobilização, porque eles precisariam ali de, no mínimo, 180 dias para que os ônibus ficassem prontos e assim eles começassem a operar. Outro quesito questionado também nessa liminar é referente às alterações que o município propõe nesse sistema. Por exemplo, hoje, o formato de piso é um formato um pouco mais elevado, com alguns detalhes ali. No formato desse novo contrato, seria um piso mais reto e mais baixo também, e com isso, novos ônibus precisariam ser feitos, e aí a empresa alega que não tem tempo hábil para isso, por exemplo, caso ela seja uma das vencedoras. Dentre esses critérios que são os principais, temos outros também apontados nessa decisão do Tribunal de Contas, que é uma decisão um pouco mais longa, e aí no final o tribunal finaliza esse documento que foi encaminhado para o município ainda na sexta,
pedindo esse cancelamento, né, dessa licitação, essa suspensão momentânea da licitação, até que todos esses pontos sejam revistos. O município terá agora um prazo de 15 dias assim que começar a contar, assim que o tribunal validar. Terão esses 15 dias o município a transitar, né, por parte também ali da Procuradoria-Geral do município, os técnicos da FIP, que é a fundação que faz todas essas pesquisas e auxilia de maneira técnica também o município, eles terão 15 dias para responder esses critérios do Tribunal de Contas. E aí sim o tribunal começa a avaliar novamente esse processo para ir liberar o processo, aí o processo entrar novamente em licitação. Ou seja, resumindo, nós só teremos licitação nova mesmo no ano que vem, Valdinei. Era o previsto mesmo, né? Nos bastidores falava exatamente sobre esse processo que nós sabemos que é moroso e tem que ser mesmo, Dani, porque nós estamos falando de um contrato muito importante, um contrato caríssimo e um contrato que vai impactar aí toda e qualquer decisão que nele estiver, a vida, como nós sabemos aqui, de milhares de trabalhadores, de estudantes, de pessoas que dependem do transporte escolar. E falando também sobre cofres do município, ou seja, dinheiro de todo cidadão. Mas está tranquilo o movimento aí, eu mencionei agora há pouco, apesar da chuva, né, Daiane? Tem pouca gente. Qual é o terminal que você está? Está no oeste, não? Terminal Leste, Valdinei. Leste. Sim, apesar da chuva, pouca gente, né, por aqui. É um horário mais tranquilo, esse horário aí de almoço, né? E pra gente garantir aí pro pessoal, tá? Eles não vão ficar sem ônibus, não. Até junho do ano que vem, o contrato que foi prorrogado aí com as empresas, ele foi ali também prorrogado até junho, mas ele pode ser prorrogado por mais tempo, até que toda decisão nova seja dada, né? Então, só pra gente tranquilizar o pessoal que, apesar de não ter dado certa licitação hoje, não vai faltar ônibus, não. Pelo menos essa garantia aí do Poder Público. Fechou. Obrigado, Daiane. Obrigado pelas informações. Volta a falar do impasse sobre o transporte público aqui em Cascavel. A licitação que estava prevista para ser realizada aí nesta segunda-feira foi suspensa e com ela a greve programada para hoje também. A segunda-feira começou sem greve e com movimentação normal no transporte público de Cascavel. Decisão que aconteceu ainda na sexta-feira após duas determinações, uma da Vara da Fazenda Pública e do Tribunal Regional do Trabalho, acatando o pedido do sindicato por mudanças na cláusula que permite a exigência da dispensa de funcionários com a conduta prejudicial ao bom desempenho dos serviços. Além disso, segundo eles, o edital não prevê garantias trabalhistas para os colaboradores e nem reajustes anuais, não possuindo também o pagamento de verbas rescisórias, por exemplo, suspendendo assim a licitação que estava marcada para hoje. O juiz ele analisou em sede preliminar que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Então, em razão da abertura já hoje, ele concedeu essa liminar pedindo a suspensão desse certame. Então, em razão disso, motivou o sindicato a também não fazer a greve e o município agora vai fazer essa análise, se faz uma alteração, porque agora nós vamos discutir o mérito dessa cláusula. Nesse primeiro momento, ele foi apenas uma decisão preliminar que motivou a suspensão. O juiz não declarou inconstitucional, não falou que a cláusula está errada, tá? Então, agora que vai haver todo esse trabalho de análise e de discussão judicial. A segunda decisão veio do Tribunal de Contas do Estado, após o pedido de liminar proposto pela Aviação Capital do Oeste, alegando ilegalidades no processo, dentre elas o prazo de vigência do contrato, valores estimados ao longo do período de contratação, modelo de remuneração por quilômetro rodado, falta de tempo hábil para mobilizar a frota, falhas no estudo de viabilidade econômico-financeiro, falta de informações dos bens reversíveis ao município e mudanças no modelo do piso dos veículos, por exemplo. Com isso, o tribunal deferiu a medida cautelar, suspendendo imediatamente o processo. A partir do momento que for comunicado pelo Tribunal de Contas, o município terá 15 dias para apresentar todas as respostas aos questionamentos feitos. A partir daí, eles irão também remodelar o sistema no que for necessário, segundo a equipe técnica e também ao que o Tribunal e a Vara da Justiça de Cascavel determinar. Além disso, a expectativa é que o processo só volte para discussão e licitação no próximo ano.
o município, agora com a sua equipe técnica, vai esclarecer esses pontos. O tribunal, entendendo que está ok, libera para a gente fazer a nova licitação. Provavelmente essa licitação vai ficar a sua abertura agora em razão dessa suspensão para o próximo ano. O município garante ainda que neste período não haverá falta do transporte para a população. O município, em hipótese alguma, deixará de ter esse serviço sendo prestado. E os atuais contratos estão vigentes até 30 de junho de 2025. Então ainda temos alguns meses para trabalhar no processo e conseguir licitá-lo antes do encerramento dos atuais contratos de concessão. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público de Cascavel avalia de forma positiva a decisão de suspender o processo e espera que haja melhorias para os funcionários. Nós acreditamos que nos próximos dias possa sair essa licitação e que seja excluída essa cláusula, porque ela não tem legitimação para o poder público legislar sobre ela. Para o município, a decisão às vésperas de acontecer o processo licitatório é frustrante. E agora o trabalho deverá ser ainda mais intensificado para responder os critérios e garantir que o quanto antes o processo volte à discussão. Agora nós vamos responder ao Tribunal de Contas, porque ele suspende e pede algumas informações. Aliás, tudo aquilo que nós já fizemos. Ela já tinha passado pelo Tribunal de Contas. Nós já dissemos todo o formato de pagamento, aquilo que é de obrigação do concedente, no caso do município, e das concessionárias que porventura ganharem a licitação. Vamos novamente fazer esse serviço. Lamento, porque isso perde tempo, nós estamos no final do ano, e pode ainda complicar ainda mais o planejamento que nós fizemos para ter essa licitação concluída. É frustrante você estar há 3 anos trabalhando num projeto e não conseguir vê-lo concluído, mas tecnicamente, economicamente e juridicamente, nós temos tranquilidade em saber que todas as equipes envolvidas trabalharam da menor maneira possível, buscando sempre o melhor para o serviço que, consequentemente, reflete em melhorias para a população. Já a população, por um lado, comemora por começar a semana com o ônibus circulando, mas, por outro, segue à espera de melhorias para todo o sistema. Complicado, bastante, porque daí a gente precisa de mais ônibus e mais, né, para ajudar a população, né? E sem ter uma nova licitação, sem melhorias. Sem melhorias. Aí a gente tem que padecer, né? A gente também tem que ver o lado do povo, né? Agora precisa de ônibus, né? Esses ônibus lotados, todos os dias às vezes, a gente está no ponto de ônibus lá no centro, né? Para voltar para casa à tarde, eu paro de trabalhar 5 horas, acabo chegando em casa às 6h30, 6h40, porque muitos ônibus passam, acabam não parando devido à lotação que está, né? Porque não tem como mais entrar gente dentro, né? Mais 6 meses para a gente saber a definição aí desse contrato do transporte público de Cascavel. Nós seguimos, obviamente, acompanhando para informar você o passo a passo, todas as decisões que forem tomadas, né, a partir disso.